Nesse exemplo da Voz, por exemplo, junto à OG, eles me ligam e falam assim, cara, a gente quer fazer uma campanha com antes do Burger King. E a gente tá preocupado, a gente não tem muita intimidade com ele ainda e tal, porque a ideia da criativa é a voz dele. Que era o hambúrguer é tão bom que você afina. Lembro. É, lembro da propaganda. Era o Whopper, né? O lançamento do Whopper. Aliás, a questão da anta é por quê? Porque eu me juntei com um monte de anta, esperei de um monte de anta e eu era a maior das antas. As pessoas estavam certas na defesa delas. Foda-se você, eu tô fazendo o meu. Humildade. Não sou, mas tenho, certo? Boa. Arrogância. Tenho, mas não uso. Por quê? Ser arrogante significa ser autossuficiente, irmão. Significa que se você me falar, cara, você sou. E aí quando você busca a tradução da palavra arrogância, você fala, é autocapacidade, é a pessoa que enxerga a capacidade mesmo. É diferente de pré-potência, que é muito confundido culturalmente. E essa arrogância que eu tenho, mas eu não uso, é quando no convívio que eu transito, eu tenho que ser estratégico para otimizar. Meu irmão, eu perdi 2 milhões de dólares porque eu não sabia falar inglês. Em 2005. 2005, eu com 27 anos de idade, contrato. Tá bom, Herbert, eu fecho com você aqui, compro essa jarra sua aqui, te ofereço 2 milhões de dólares. Traz só os documentos assinados e tá feito. Eu não falava um A de inglês. Um grande amigo meu, Anderson Zaka, que mora nos Estados Unidos, ele foi lá e me ajudou. A hora que eu falei isso, o que eu usei? Eu usei o nome dele, Carter, e não o Jay-Z, que é o nome do famoso. Só nisso que eu exemplifiquei, eu fiz o game de... O cara tá olhando pro Jay-Z falando isso, tá dentro de mim minha arrogância. Uhum. Mas a maneira que eu falo é uma maneira de respeito. Então é saber falar. E na hora que eu uso a estratégia de olhar e falo, que é essa malandragem de saber jogar o game, ele termina e fala assim, cara, você é um ótimo homem de negócio. Aí quando ele falou, you're a real businessman. Aí eu falei, I'm not a businessman, I'm a businessman. Ele, that's right. Aí quebrei o gelo. Começamos a falar de jiu-jitsu. Um dos cases que eu tenho da minha trajetória e história foi quando o UFC, Dana White, me pede pra conectar o UFC com a Rede Globo. Aí eu penso comigo, mas tudo bem, eu sou empresário do Anderson Silva aqui, mas tipo, porra, Dana White, o UFC já tem ali o canal Combate, eles estavam na Rede TV na época. Mas de alguma maneira... Aí vem esse lugar de estar ali nesse lugar. Ele percebeu do tipo, porra, fala com o Herbert. E aí o que eu fiz foram as conexões. Seja bem-vindo a mais um episódio Dali Pra Não Tomar, podcast pra você, líder executivo, dono de empresa, que dá porrada no dia a dia pra não levar porrada. Tô aqui, Caio Wagner, meu sócio da LB Company. Seja bem-vindo. Prazer, Lincão. Mais um episódio, hoje especial, falando sobre conexões que fazem sentido, né? Ah, animal. Bom, o cara que tá na mesa aqui, gente, até assim, a gente fica até nervoso, mas o cara, ele é tão simpático, ele é tão... que nós até conectou. Mas ele tá há mais de 2 décadas nos bastidores de entretenimento. E aí, quando a gente fala entretenimento, cara, trabalhando em projetos com Mano Brown, Maria Rita, Marcos Mion, UFC e tantos outros. Herbert Mota, muito obrigado, cara. Obrigado, mas mais do que obrigado, é um prazer imenso estar aqui. Eu que agradeço o convite de vocês. Que bom que deu certo. Que bom que possamos aqui começar esse ano bem juntos aqui. Estou muito satisfeito com o convite, de verdade. Eu que agradeço aí a sua agenda ter separado para estar aqui com a gente. A gente sempre começa, Herbert, com a seguinte pergunta, né? Qual cadeira o Herbert está ocupando hoje e quais são os leões que você mata no seu dia a dia? E as antas que tem que desviar. E as antas que tem que desviar, bom demais. Bom, as antas que tem que desviar, vamos começar pelas antas. Começou pelas antas. As antas que tem que desviar na vida, literalmente, é aquela que você tem que ficar olhando para trás o tempo inteiro. Porque, tecnicamente, a gente cresce com a ideia de que tem que buscar, trazer junto, coletividade e tal. Mas quando você tá numa... Aí eu vou falar a posição que passa a ser não de liderança, mas de condução. Eu não posso olhar para trás. Porque se eu olhar para trás... E aí quando eu uso a palavra anta, tá relacionado tipo... Eu vou bater, eu preciso olhar para frente. Então a anta, para mim, ela está relacionada no sentido figurado, não em personalidades, mas em tempo que eu fico tentando olhar para trás ou entender o que foi ou ontem. Então a anta, para mim, é olhar para trás. Ótimo. Pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um contrato do passado, pode ser qualquer coisa. Essa é a anta. E por quê? Porque aí a segundo ponto, aonde eu estou sentado, é a locomotiva mesmo, é aquela posição, não é a cadeira de presidência, não é a cadeira do rei, não é nada disso. Mas é a locomotiva no sentido de ser maquinista, de tipo assim, cara, tem
tem uma bagagem que você vai carregando, tem um lugar, e aí você tem que olhar pra frente, que é onde é o leão, que é, tipo, cara, eu não tenho porquê, se eu me considero um leão, querer ficar tentando matar a Joaninha. Então, o leão que eu tenho que matar é o meu amanhã, o meu futuro, é o que tá à frente. E aí, de novo, não é se a pessoa é alta ou baixa, se são pessoas ou são negócios ou oportunidades. É o que tá à minha frente é um leão. Como é que eu lido com ele? Tô olhando pra onde eu tô? Tô no lugar de locomotiva do tipo, cara, você tem que ir. Porque tem um monte de coisa que você tá carregando aqui, os vagões, né, digamos assim, que você tem que ir. E olhar pra trás seriam as antas, no sentido de tipo assim... E aí você vira uma anta, né? Se você fica olhando pra trás. Então, na verdade, a anta sou eu, se eu fico olhando pra trás. Sim. Pra ser locomotiva, pra estar sentado onde eu tô, é focar na frente. Pra se considerar leão, encara outro. Eu acho que é esse lugar, assim, entendeu? E não é o leão do tipo ser forte, rungido, não. Porque o leão, na verdade, na selva, ele toma mais porrada do que aguenta, né? Mas é entender responsabilidade. Eu acho que é mais esse lugar, a cadeira da responsabilidade. Acho que é aí que eu tô. Conexões de negócio que fazem sentido. O que hoje faz a Biconexus? A Biconexus hoje faz muito dar certo aquilo que uma ponta A precisa e espera de uma ponta B que ela nem sabe onde está. Então você deseja isso e aí de alguma maneira eu tô nesse ecossistema, ou nesse circuito, ou nessa conexão, nesse ponto de encontro, que muitas pessoas falam assim, fala com o Herbert, que eu acho que ele conhece ou sabe quem conhece ou te coloca com essa pessoa. Então o que faz sentido do que eu faço é quando eu soluciono aquilo que você precisa. E da ponta, que às vezes ou não está esperando ou ficou surpresa por aquele encontro, pode ser o fundo de investimento para uma startup que está precisando do dinheiro, como pode ser uma startup que já está com dinheiro, mas precisa de uma liderança ou uma indicação de quem possa fazer essa gestão. E aí isso transita em vários aspectos. Começou há muitos anos atrás no lugar de contratar celebridades para campanhas publicitárias, esse trabalho de conexão de celebridade com marca, por conta do entretenimento, como você pontuou, que por muitos anos ali eu transitei. Quando isso evoluiu para além do negócio do entretenimento, que é onde realmente eu tenho ali uma base, uma história, um cotidiano desde a minha trajetória de trabalho, eu evoluí para a parte de negócios. E aí, quando eu vi a parte de negócios e entretenimento, eu entendi que, por exemplo, o artista, na verdade, o dono dele é o banco que financia a gravadora, ou o investidor que financia o sucesso dele. E aí tem que ter resultado nesse lugar. É business no final. Tem que fechar. Tem que fechar, que é fazer o sentido. Então é desde conectar A com B, nisso que eu expliquei, como também solucionar muitas vezes entendimentos do que precisa, né? Um dos cases que eu tenho da minha trajetória e história foi quando o UFC, Dana White, me pede para conectar o UFC com a Rede Globo. Aí eu penso comigo, mas tudo bem, eu sou empresário do Anderson Silva aqui, mas tipo... Porra, Dana White, o UFC já tem ali o canal Combate, eles estavam na Rede TV na época. Mas de alguma maneira, aí vem esse lugar de estar ali nesse lugar, ele percebeu do tipo, porra, fala com o Herbert. E aí o que eu fiz foram as conexões. Chamei algumas pessoas daqui e falei, olha, você acha que seria interessante isso? A pessoa falou, cara, acho que é interessante. Falei, aquilo que você me perguntou, pediu ou argumentou, acho que faz sentido, vamos unir as frentes. E aí eu conecto... E elabora para as coisas acontecerem. Não significa que eu sou a pessoa, isso é muito interessante, que assina o ponto final dessa conexão. Tá. Eu sou o conduíte. Eu não sou necessariamente a ponta da energia final ou o início dela. Porque aí o que eu quero dizer com isso? Não fui eu que coloquei o UFC na Rede Globo. Eu fui um conduíte, um condutor desta negociação, como entre outras. Então, a Biconexus, ela está nesse âmbito de conexões que façam sentido para as pontas. Falando desse caso, chegaram até você. Ou você viu a oportunidade? Não sei. Acaba essa pergunta, porque eu também tenho outra assim. Cara, isso aí foi um assunto que tava ali e você falou, opa, deixa eu... Porque assim, chegaram até você e você fez parte, mas eu queria entender um pouco mais como funcionou. Legal. Porque pra gente que tá de fora, cara, é um negócio tão grande. Como assim, né? Como assim? E aí, cara, olharam o Herbert, o Herbert tava onde nessa história? Sim. E como chegaram até você? Aí entra aquela história realmente, tipo assim, tá no lugar certo na hora certa. Isso cara, isso é vida. Boa. Isso é vida. Tá no lugar certo na hora certa. Porém, você tem que estar preparado. Né? Uma vez eu falei isso pra um brother meu, eu falei assim, um brother não, era uma galera, a gente tava na piscina, eu falei assim, não adianta nada, o cofre tá aberto, você não tem o saco pra carregar o dinheiro. Sacou o que eu tô querendo dizer? Saco ali, vambora, gente, pega aí. Tá, mas eu tô sem saco. Como é que você carrega o dinheiro?
Então, mais do que eu saber como abrir o cofre, seja ele da oportunidade ou do próprio dinheiro, tem sacola para carregar esse dinheiro? E isso foi eu estar no lugar certo na hora certa. Aí a sua pergunta basicamente é, como é que você construiu esse lugar da hora certa? Aí é o que eu falo no meu livro, que a oportunidade... Quer dizer, na verdade, movimento logo existe, significa que a oportunidade só procura quem está em movimento. E aí eu tô aqui como empresário do Anderson Silva. Eu tinha todo um ambiente para ser o cara do tapete vermelho. Aí o meu lugar de bastidor é entender o leão. E meu leão era o Dana White. E aí você tá me falando assim, então ele te viu como leão também. E como é que ele percebeu que eu era esse leão, que é a sua pergunta? Como é que isso conectou? Você viu, ele viu, quem viu? A circunstância nos colocou nesse lugar, que foi eu entendendo o business dele, a minha curiosidade sobre entender do negócio que eu estou próximo ou envolvido. O ponto 2 do lado deles, que é o reflexo do que aconteceu, no caso. Não tô aqui me vangloriando, mas é o que aconteceu. Sim. Pô, fala com o Herbert. Se ele fez o que fez com o Anderson Silva, eu acho que ele vê com ele. Vê se ele Então, em consegue. algum momento, eu tive alguns papos. E aí, um certo dia, na minha lembrança agora, eu estive no Hotel Fazano, batendo um papo com um dos VPs na época, Jamie Bullock, do UFC. E aí ele puxou pra mim e falou assim, cara, a gente tá com problema na Rede TV e a gente queria entrar na Rede Globo. Você acha que você conseguiria ajudar a gente? Aí a minha percepção foi essa que você perguntou. A situação ali ocasionou. Só que quando isso passou um tempo, e aí numa conversa o Dana fala, você vai ajudar a gente nisso, porque eles já tinham levado, como VPs, de expansão, para o Dana, que eles estavam resolvendo essa questão. E a solução que o Dana pediu foi, nós gostaríamos de lançar, se for possível, no dia 12 de novembro de 2012, que é quando era a luta do Cigano, que a gente gostaria de estar já na TV aberta no Brasil. Porque nessa ocasião, 4 lutas antes, significam 2 meses antes, a Rede TV passa a transmitir a luta do UFC no dia da luta, que era do sábado. Antigamente era uma semana depois. Sim. Entendi. Quando eles viram o sucesso que deu e a luta do Anderson bateu o Serginho Grossman pelo horário, ponta das lutas no UFC, opa, que é comercial. Aí a minha estratégia foi falar com algumas pessoas chaves. Essas pessoas chaves foram, na ocasião, o Sérgio Amado, um grande publicitário brasileiro, que faleceu, inclusive, recentemente no final do ano passado, que era, na época, inclusive, vice-presidente do grupo WPP, de mídia, gigantesco, e presidente CEO da Ogilvy. Musa, um grande amigo meu até hoje, que na época ele era VP de criação, e ele foi uma das pessoas que mais fortaleceu isso acontecer da história do Anderson Silva, porque ele foi sócio da Nine, que na época a Nine era sócia do Ronaldo. E o Ronaldo. Então eu cheguei com esse time comercial e de influência e trouxe o Anderson. Reunião com o Vili na Globo, departamento comercial, não foi departamento de esportes. E levei os VPs do UFC. Bom, reunião, 1 mês e meio depois no máximo. Números. Lançado. Aí foi pro lado deles. Sim. E aí, na sua pergunta, foi o quê? Mas você viu a oportunidade? Na verdade, eu não vi a oportunidade. Eu vi a circunstância. E é muito mais interessante quando você está sensitivo à circunstância do que à oportunidade, porque não necessariamente esse copo de água é para eu beber, mas a circunstância é a sede. Então, pode ser que a água faça sentido que eu estou com sede. A oportunidade é uma água que está ali, mas não necessariamente eu preciso beber se eu não estou com sede. E eu acho que, então, a minha relação com isso foi estar entendendo a circunstância ao meu redor, entendendo o que estava acontecendo. Eu poderia só ser o empresário do tal do Anderson Silva e ficar quieto. Não, eu estava batendo um papo, tomando um café com o VP no Fazano, que me trouxe a informação, que depois, quando eu esbarro com o Dana White no UFC Rio, ele comenta, opa, tô na boca do chefe, peraí. Então eu acho que entra na circunstância mais do que de sacar a oportunidade. E tipo, um business como esse, nessa época, ele não tinha valor de grana nenhum pra ti. Ele poderia ter e eu preferi transformar a grana em oportunidade, que foi, ok, na Globo, junto com, obviamente, o time que eu levei, como eu citei, que eu acho que são coisas importantes. Por mais que eu tenha levado você, foi você que abriu essa porta pra mim, porque lá era a sua casa, não era minha casa na Rede Globo, eu não tenho essa moral, certo? Ao mesmo tempo, eu também não sou o cara do UFC, tenho o VP do UFC, eu vou articular o encontro. Só que na ocasião, o esporte no Brasil em crescimento, a Globo precisando cada vez mais de plataformas esportivas por conta de ser ano esportivo do Brasil, por conta de Olimpíadas, Copa, tudo que aconteceu na época. O meu papel foi, eu quero que então o Anderson Silva seja, de fato, o embaixador do UFC na Rede Globo. Então, o que isso significa? O seu era para o Anderson. O meu era para o Anderson. O meu foco foi o meu produto, foi o meu Foi o seu trampo. que é o Anderson. Então tá, o Anderson com
com visibilidade qualificada na Globo, transformou em publicidade. Animal. Então eu posicionei ele como visibilidade. Porque vamos lembrar, naquela época, o UFC é famoso, o Anderson ficou famoso, mas começa 2 anos antes como um esporte não quisto no Brasil. Não querido. Muito sangue, muito isso, muito aquilo outro. Foi desmistificando ali. E as histórias dos atletas do UFC foi desmistificando, porque aí você conta a narrativa desse herói, realmente, que luta pra vencer. E aí o Anderson foi esse personagem. Por isso, tal qual ele, em tão pouco tempo, alcançou o estágio. E o Anderson que foi atrás de você? Foi um acidente super interessante, de novo nessa relação da oportunidade. Circunstância. Eu viajando para os Estados Unidos para uma reunião na William Morris, que é uma das maiores agências de entretenimento do mundo, 2007, com o Netinho de Paula, para uma reunião de negócios lá relacionada à TV que ele tinha no Brasil. Uhum. Nessa viagem, eu indo como assessor do Netinho de Paula por conta do meu inglês. Na imigração, esses atletas do UFC reconhecem o Netinho, pedem autógrafo, todos indo para Los Angeles, e aí vamos ficar em contato. Nesse ficar em contato, eu, quanto assessor, fui o cara do contato. Passou alguns meses, Anderson vem ao Brasil e quer encontrar com o Netinho. Netinho convida-o para uma pizza na casa dele. Nesse bate-papo, o UFC ainda pequeno, o Anderson nada famoso no Brasil, o Anderson vira para mim e fala assim, mano, eu preciso de um empresário assim, que eu tenho meus empresários, né, o Ed, o Joinha, que cuidam da minha carreira, de todo o meu trabalho dentro do UFC, mas eu não tenho ninguém que pensa a parte de entretenimento, de marca, de marketing. Eu falei, cara, mas a minha carreira sempre foi na música. Apresentador de TV, esporte, não é muito meu lugar. Ah, cara, vamos ver. Esse vamos ver se transformou. Aí quando foi 2008 para 2009, eu junto com a equipe dele, mas a minha estratégia foi, e se a gente fizer isso? Se a gente fizer aquilo? Aí lá atrás eu começo com o videoblog, umas coisas que nem tinha Instagram na minha época, né? Rede social nem existia. E aí deu certo esse posicionamento que eu criei, muito também pelo talento dele, pela grandeza dele quanto atleta. Sim. Fausto Silva foi muito importante, porque o Fausto leva o Anderson para uma entrevista em TV aberta e começa a especulação de Anderson. Mas o Anderson não era querido no Brasil. O Anderson era tido como um cara muito mala, marrento, era o Vitor Belfort o cara. E aí eu começo um trabalho de desmistificar e de mostrar a dele. E esse lugar de ser único como um grande atleta, eu expus também o espaço como personalidade de casa, família, dedicação, esforço, luta. Aí ele vai pra luta, a coisa acontece. Quando ele dá aquela bica no Vitor Belfort, o mundo inteiro fala, opa, peraí, quem é esse cara? Diferenciado. Essa mídia, somado a quando as pessoas checam, hoje seria dar um Google. Na época era dar um Google somente, hoje seria muito mais que um Google. E fala, deixa eu ver quem é esse cara. Aí essa casinha que eu criei 7 meses antes, com algumas frentes de comunicação, que eu falei, quando alguém for pesquisar, vai ver o cara família, o cara isso, o cara aquilo outro, o cara se esforçando, e não só o atleta. E aí deu tudo muito certo. E eu acho muito louco, cara, porque eu lembro algumas coisas assim, lembrando mesmo, assim, porque eu era, cara, bem novo nessa época, e eu via que ele aparecia o pessoal zoando um pouco da voz dele. Sim. Cara, ele pegou e abraçou isso, ia no Pânico, ia no Legendários, e tava ali abraçando isso. Isso foi estratégico também? Foi estratégico. Nesse exemplo da voz, por exemplo, junto à OG, eles me ligam e falam assim, cara, a gente quer fazer uma campanha com antes do Burger King. E a gente tá preocupado, a gente não tem muita intimidade com ele ainda e tal, porque a ideia da criativa é a voz dele. Que era o hambúrguer é tão bom que você afina. Lembra? Lembra da propaganda. Era o Whopper, né? O lançamento do Whopper. Cara, foi um sucesso. O Anderson super engraçado, divertido, topou. E aí era pouca grana. Não era que era pouca grana, era uma grana não pelo que poderia ser aquela coisa. Aí eu pensei estrategicamente. Falei, não, a gente não vai fechar esse número, a gente topa, mas eu quero que vocês, de fato, como estão prometendo aqui no plano, coloquem ele na mídia. Isso significava o quê pra mim? Intervalo da novela, intervalo de não sei o quê, tá lá ele com a vozinha fina dele. Aí não só quem era da luta passou a entender um cara humano. E aonde a pessoa do comercial de 30 segundos conectava com ele? Nos programas de entretenimento. Não era programa de esporte. O programa de esporte era secundário pra mim, que isso já era o default, isso já aconteceria. Mas quando eu coloco ele com o Mion, quando eu coloco ele com Pânico, quando eu coloco ele com essa galera, eu olho pra um cara divertido, até porque ele é super divertido. Aí ele conecta com criança, ele conecta com mulheres, ele conecta com senhoras. Opa, peraí. Aí, meses depois, o Muay Thai tava nas academias como atividade esportiva. Que bizarro. Sim, popularizou. É. E, cara, você tem mais de 26 anos na indústria de entretenimento em si, né? Sim, Por isso sim. tem tantas pontes. Em que momento que você entendeu na sua carreira
que posicionamento e reputação era importante pra você? Relacionado a quem eu fazia o trabalho... Pra ti e pra quem você Tá. fazia o trabalho, assim, que momento você entendeu que trabalhar essas frentes é importante? É importante. Porque é o que também tu traz ali. Legal. Basicamente foi o seguinte, nessas viagens minhas para os Estados Unidos a trabalho, quando eu começo lá atrás, eu começo trabalhando na época do pagode, né? O pagode 90, a década de 90 eu era um hold dos grupos de pagode. E aí eu viajava muito pelo Brasil. E a minha viagem pelo Brasil só era possível porque eu trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha condição de fazer isso. Eu era um quebrado mesmo. Pra explicar pra galera o que que é hold. Hold é o carregador de caixa, para ser mais exato. É o cara que monta o instrumento, é o carregador, é a graxa, Doideira. digamos assim. E aí eu viajei alguns anos com algumas bandas, alguns artistas, e nesse processo o Negritude Júnior, depois o Netinho de Paula foram os que eu passei mais tempo. Exalta Samba, toda essa galera, quando começou, inclusive. Mas E aí, nesse processo todo, eu fui aprendendo algumas coisas relacionadas ao backstage, ao bastidor. E aí eu percebia esse lugar estratégico. Só que porque eu viajei para fora e também por absorver um pouco da cultura americana, eu fui, gostando muito de basquete, eu fui entendendo como esses caras se blindavam e como as coisas aconteciam. Aí entra no lugar da curiosidade. Nesse entendimento, inclusive quando eu começo a viajar mais vezes aos Estados Unidos, de 2000 a 2007, que são essas, inclusive, reuniões com o Netinho de Paula, eu vou nas agências que cuidam das imagens das celebridades mundiais. benchmark. Exatamente. Então, quando eu tô dentro da William Morris e a William Morris cuida, até um pouco antes, eu tive reunião em 2005 no escritório que cuidava da carreira, na época, estourada, Justin Timberlake e Britney Spears. Caralho. E aí eu sento com essas pessoas e troco figurinha. Aí eu falo, caraca, é diferente aqui. Você ainda não é o Herbert produtor. Ainda eu sou o Herbert ali, eu sou o Herbert produtor, mas não sou o Herbert agente. Tá. Porque eu lido com essa pergunta que você fez quando eu me transformo em agente. Quando eu sou produtor, é quando eu, com o Netinho, eu percebo esse lugar do bastidor de estratégia, de, peraí, tem um contrato, e o contrato tem uma entrega, televisão. E a década de 90 no Brasil, por incrível que pareça, foi uma década que o entretenimento mais teve exposição organizada. Você tinha o show Amigos, você tinha o Pagode 90 com grandes espetáculos nas feiras agropecuárias pelo Brasil inteiro, os programas de televisão tinham ativações com as celebridades nos finais de semana, Gugu, Era Faustão. isso, né, velho? Diferente de hoje que você fala quem é hoje não é mais amanhã, naquela época a carreira, tanto que até hoje esses grandes artistas estão aí por isso. Sim. Essa construção, eu vi esse bastidor. Que massa. E esse bastidor, eu ainda que hold, percebendo, ele sintetizou como um valor quando eu viro produtor. Porque aí eu entendo esse lugar. E nas viagens internacionais, eu flerto com a cultura americana de negócios do entretenimento. É quando eu sento com grandes empresários e agentes americanos e vejo como eles cuidam da carreira de A, de B, de C, de D e assim vai. Na hora que eu entendo isso, eu falo, poxa, legal. Quem sabe um dia isso no Brasil. Mas nessa época, X, eu sou sócio de um estúdio de gravação Tem do alguma coisa que Brasil. você lembra que você falou assim, cara, esse ponto aqui foram pontos que foram fundamentais que eu peguei lá. Tem principalmente planejamento, que é uma coisa que no Brasil não tem. Não tinha. Não, mas eu defendo o Brasil no seguinte lugar. Entretenimento nos Estados Unidos é indústria. O Walt Disney pega um rato e faz dele o Mickey. Só como indústria você transforma isso em alguma coisa. Isso é posicionamento. Por compreender e entender lá como eles trabalham posicionamento de marca e carreira de personalidades, eu falei, vou colocar isso no Brasil. Só que no Brasil não existe indústria de entretenimento, é mercado. É tudo muito louco e vai indo. Por incrível que pareça, infelizmente. Por ser tudo muito solto na sorte e no sucesso do momento, ou especulação, ou até mesmo escândalo, tem mendigo que vira celebridade no Brasil. Tipo, entendeu? Tipo assim, o cara transou com a mulher lá, pô, ele virou celebridade, você fala... Estão contratando, vira uma coisa muito louca. Você fala, caraca. Só que 3 semanas depois esse cara morreu. Sim. Aí a régua de valor é o quê? O sucesso do momento. Por isso que ninguém sustenta no Brasil. Por este motivo e por essa construção foi que eu entendi, tipo assim. Aí é a pergunta que você me fez. Aqui eles trabalham com tempo. E no Brasil a gente trabalha com momento. Essa foi minha chave. Massa. Então, quando eu vejo esse trajeto de momento versus tempo, eu falo assim, tá, então uma carreira se constrói, ela não acontece. Aí eu começo a aplicar no Brasil.
que, como eu disse, na década de 70, 80 e 90, existiu no Brasil. Existia um grande empresário chamado Manuel Poladian. Ele fez... Os artistas dessas décadas todas, até hoje, ainda refletem um pouco do que era esse lugar organizado. Só que o Brasil, escasso de muita infraestrutura, tanto financeira quanto até de estradas, você não consegue querer fazer essa comparação de Michael Jackson versus Chitão de Chororó. Mas quando você vê o sucesso de Chitão de Chororó hoje, é porque foi planejado de uma maneira bem brasileira e deu certo. Só que década de 90 pra frente é a classe média bombando, muito dinheiro e muito tudo. Muito sucesso, muito artista, muito tudo. Sim. E esse muito tudo também vem muito empresário ruim, muito produtor ruim. Esquece planejamento, é o irmão, é o primo que faz as coisas acontecerem. Então a minha mudança vem dessa minha agenda nos Estados Unidos. Aí quando o Anderson acontece em 2007, eu já tô 7 anos sentindo esse lugar, percebendo, indo... E digo mais, com o Anderson tem um exemplo interessante, que eu fui a uma luta dele contra o Forrest Griffin. Isso foi em 2007. Eu chego nessa luta como convidado dele, não estava ainda empresário dele, nada. Depois daquela história do Netinho, eu vou à luta dele. Nessa daí eu me movimentei para estar lá. Foi em St. Louis. Tô nessa luta, vejo a coisa acontecer, tá do meu lado o Gerald Butler e o Lewis lá, o pai do Chris. E eles todos, assim, o Anderson Silva é incrível, o Anderson Silva não sei o quê. E aí eu olho aquele lugar, foi uma das primeiras lutas do UFC que eu fui, eu sentado na primeira fileira. Falei, cara, isso aqui é muito grande. Aí eu entendo de novo aquilo que eu tinha aprendido anos antes, que é como lá eles transformam marca, como eles constroem valor de marca. Indústria. Na hora que eu falei, que é o que no Brasil faz com publicidade, digamos assim. Eu falei, opa... Por isso que essa franquia comprada por 2 milhões de dólares vale tantos bilhões. Por quê? Porque eles estruturaram esse lugar no planejamento. Essa percepção de bastidor, porque eu estava lá e percebendo, reflete anos depois, quando eu consigo fazer a coisa acontecer. Então foi muito aprender com a indústria americana que me deu a habilidade de ser especialista pro Brasil. Animal. Mas, cara... Você me falou até a questão da gente se tornar anta quando a gente fica olhando pra trás. Certo. Só que a gente não constrói reputação sem lastro. Perfeito. E além da consequência, o Dana White enxergar em você um canal pra fazer esse negócio acontecer, vem muito do lastro do que você já construiu. Certo. Isso não é, de certa forma, olhar pra trás? É. Não, porque quem tá olhando é ele, eu não tô olhando pra trás. Você tá me olhando e você fala, cara, conforme você fala comigo, eu tô vendo uma bagagem sua absurda. Massa. Eu não tô olhando pra trás. Sacou? Então, sim, realmente o lastro faz sentido. Por isso que quando você constrói bem, quando você realmente organiza ali os vagões, digamos assim, você realmente consegue construir algo bacana. Mas quem tá olhando pra trás, embora eu cheque o que tá acontecendo atrás, embora eu saiba o peso do que eu carrego, é você. Porque você tá vendo aqui o que eu não tô vendo. Sacou o que eu tô querendo dizer? Então, sim, faz sentido quando a pessoa fala assim, cara, quando eu olho pra você, eu vejo uma história. Massa. E não eu tô o tempo inteiro... Porque, sacou? Então, sim, faz sentido, mas o Dana tá olhando. Mais do que eu. Com base no que você fala no agora. Exatamente. Na real. Então, o que eu projetei aqui, refletiu, deixa eu ver. Ele tá olhando. Falou, olha aí. Aí é a importância realmente do que você está dizendo, que é a sua trajetória que constrói o seu valor de futuro. Isso te ajuda a continuar com fome? Isso me ajuda a continuar com fome. Isso me ajuda a continuar com fome, que é como se você pensasse como um atleta. O atleta ele tem que ter alguma coisa que driva ele. Imagina, um atleta de elite, no último grau, o cara fala assim, mano, o que me faz querer lutar? O que me faz querer jogar? Ele precisa ter fome para isso. E aí é uma chavinha, a gente sabe, ainda mais atletas de ponta, é uma chavinha que você fala, cara, vai descansar, bicho, já tem dinheiro. Cara, mas é isso. Então, essa fome é fundamental. Onde eu quero chegar? Ser bom lá na frente é entender que a permanência dessa fome, ou escassez, ou eu ainda não cheguei, é o que me faz continuar. E aí é importante essa colocação, porque para a vida do ser humano é a ambição. É como uma empresa que, para crescer, ela tem que ter essa fome, senão ela estagna. Eu, para crescer na vida, quer dizer, a idade conta essa história. A idade fala, olha, esse ano aqui, mas o ano que vem lá é outra história. E é essa trajetória da fome que propõe com que você queira sempre se preocupar com a alimentação. O animal irracional faz isso, né? Ele lida muito mais com tipo, olha, deixa eu cuidar do que eu vou comer amanhã, ou tal. E é isso que é importante, porque realmente...
muita gente conflita nessa lógica, tipo assim, mas ambição... Eu falo, não, você tá confundindo ambição com ganância. Uhum. Aí é diferente. Porque aí você quer... Agora não, cara. Acima de tudo, É. acima dos outros. Agora, quando você se mantém com fome, é tão gostoso, você fala, cara, eu vou jantar. Tem que ter fome pra jantar. Sim. Aí a comida fica melhor, né? Uhum. A fome é o melhor tempero do mundo. A fome é o melhor tempero do mundo. É, exatamente. E teve algum momento, Herbert, que essa fome sumiu, essa ambição parou em você e você teve que buscar ela de novo Não. como ser humano? Não por 2 motivos. O primeiro é que eu falo assim, eu sou um cara muito bem sucedido hoje, né? Hoje eu moro no Jardins, mas cresci no Jardim. De Jardim Miriam, digamos assim, para Jardins, né? Não tem nem o segundo nome. Não porque, cara, vamos lá. Eu começo a minha trajetória, e aí é uma coisa natural da vida de muitas pessoas. Isso não é natural, não é meu. Todo mundo tem isso em algum lugar. Mas a régua da minha, inclusive, ambição, eu tô no menos 10. Quando eu chego no Anderson, eu consigo ficar 0. E manter 0 é tão difícil. Aí você vai para 2, 3, 4. Opa, mas o custo tá alto. Aí você... 0. Aí a fome faz eu não deixar menos 0. Menos, né? Então... A fome, ela vira de jogo. Ela vira de jogo, porque eu preciso manter do 0 para cima. Isso faz com que eu não consiga parar. No sentido de que eu criei para mim, mas é um método meu, ter férias enquanto eu trabalho. Porque eu entendi o quê? Vamos lá. Vamos pensar matematicamente. Gostei dessa aí, hein? É bom, né? Trabalho. Cara, joguei golfe hoje, velho. Terça-feira. O cara tá jogando golfe. Tudo bem que golfe você ainda faz negócio, mas Faz tipo... negócio, pô. São 4 horas. Você tem que ter tempo. E tempo é o maior luxo do mundo de fato. Então, basicamente, eu pensei assim. Com a minha trajetória de vida, com as responsabilidades que eu tenho e valores da minha família, não adianta só eu ir. Eu tenho que levar eles de alguma maneira, mas eu não tenho que carregá-los. Senão, anta. Uhum. Tá. Certo? Então, se auxilia, se fortalece, você exemplifica muitas vezes, não é dinheiro especificamente. E aí, nessa hora, como eu falo do meu livro, pobre de mão dada é ONG. Se eu ficasse pegando todo o meu dinheiro e deixasse no passado, eu ia ser uma ONG hoje. Aham. Para eu ser uma empresa e não ter ficado no lugar de ONGs, é porque eu tive que pegar parte do dinheiro, estruturar família, e a segunda parte desse dinheiro, que seria lucro, se eu já tivesse começado do 0 para 1, eu ter que reinvestir, como qualquer tipo de negócio. Então, a minha startup começa 0, menos 0. Cresço para 0. Do meu 0, eu tenho que reinvestir. Você tem que tirar desse 0 e arriscar. E aí, esse arriscar e investir, Puta. qual é a minha leitura? Cara, não vai sobrar. Então, já que não vai sobrar, já que eu não vou ganhar na loteria, já que o cofre não vai estar aberto para mim, porque realmente você nasceu para lutar e ser lutado, e vai nessa. Então, vamos na metade, ou no caminho, ou no processo, ser feliz. Do que eu ficar esperando o final. Do tipo, quem sabe um dia eu vou ter. Não, o que eu posso ter hoje que já vai me deixar feliz, embora eu não esqueci aquilo que eu quero ter lá. E aí você vai construindo isso ao período. Então, fases da minha vida eu consegui e quero manter. Como que eu não perco a fome? Mantendo esse lugar de que não tá tudo ganho. Você tem que trabalhar. Você tem que continuar buscando oportunidades, inovação, se reinventar por conta de tecnologias e tantas coisas. Mas como que eu faço para me reinventar? Eu vou virar um garotão de 15 anos e vou arrebentar. Não, isso já não dá mais. Então, o que eu faço dentro do meu lugar? Eu fiz essas conexões. Caramba, e nesse período e nessas conexões, você tem momentos de alegria, momentos de prazer. E são esses momentos, que aí não é o tamanho do troféu, que me olha e fala assim, cara, você lembra quando você pegava o busão lá atrás, 7 horas da manhã, para trabalhar no centro da cidade de São Paulo para entregar marmita? Lembro. E hoje você acorda às 7 da manhã, pega seu carro de 200 pau e vai jogar golfe? Então, vamos lá. Amém, né? Deu tudo certo. Embora ainda tem coisas pela frente. Embora eu quero jogar golfe de helicóptero. Embora eu quero jogar golfe de helicóptero. Mas é verdade. Embora eu queira jogar golfe de helicóptero para não chegar atrasado aqui, eu não sou fã do helicóptero, mas se eu falar assim, caraca, eu atrasei, como é que eu faço agora? Preciso de um helicóptero para pousar em 5 minutos, eu tava aqui. E se esse dia aconteceu, o que eu estou dizendo é, eu não deixei de ser feliz, mas tinha como apertar um botão e ter um helicóptero para chegar aqui e gastar pelo menos uns R$4.500. Isso é riqueza. É quando a opção de
isso ou aquilo me traz paz. Uhum. Porque se for só o dinheiro e sem isso eu fico mal, isso não é riqueza. Isso aí Ilusão. É ilusão. Porque, cara, não sustenta, não adianta. Esse dinheiro não é o dinheiro que vai te dar felicidade. E aí, por que eu trago esse raciocínio? Porque, embora hoje eu faça parte de uma minoria do ponto de vista econômico, Total. eu ainda sou e vivo, até pela minha história familiar e até pela minha família, diante de uma percepção de cultura de uma massa. Embora eu não tenha que carregar a massa comigo. Olhar para trás de novo. Mas o meu olhar para frente é essa lembrança do tipo, que tal no caminho você ter os seus momentos de prazer? Porque você não tem condições de sentar um dia e falar, tá beleza. Esse estar atento para esse processo é literalmente esse lugar de que eu não adianta achar que o passado tá resolvido. Uhum. Porque, e aí não é problema do passado, é história do passado, são convivências do passado. E aí é essa construção que me faz pensar. Se na metade do caminho eu der uma parada, tomar uma água e olhar para a natureza, ou olhar para mim, ou bater o papo com alguém, ou fazer uma viagem, mas eu estou numa viagem que eu vou fazer um business no final dela, whatever. Cara, mas você faz business no seu trânsito. E aquele que trabalha todo dia no escritório e tem que ir embora para casa? Como é que ele se diverte quando ele trabalha 6 horas por dia ou 7 horas por dia e tal? O meu ponto é quando ele olha para si e fala assim, eu paguei as contas esse mês? Paguei. Eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Tô. Eu consegui guardar um dinheirinho? Consegui. O que eu faço com isso? Guarda. Mas eu já guardei um. O que eu faço com esse 2? Guarda também. Não. Faz o que você quer. Mas você deixou de guardar um? Deixei. Então guarda um. Mas o 2. E aí eu acho que é possível, sim. Massa. Tanto por interno quanto pelo externo, que seria o capital, Sim. você equalizar isso. E foi o que eu fiz na minha vida. Então eu sou um Massa. rico permanente, porque eu não estou preocupado em ser milionário e não me deixo sentir-se pobre. Parar. Porque a pobreza é ruim. Eu não quero pobreza. Mas eu não dependo de ser milionário. Eu vou seguindo. E acho que é essa caminhada que faz com que eu consiga ter esses momentos. E mesmo para quem trabalha ou estuda muito, existe esse momento. Cara, é porque assim, eu acho que esse momento é muito natural pra ti do modo que você chegou aqui, entendeu? Você poderia simplesmente cumprimentar um ou outro, sentar. Mas, cara, você brincou com todo mundo, Claro. você tenta, que eu percebo, você tenta carregar isso no seu DNA. É porque a gente vive de pessoas, né, cara? Deixar esses momentos felizes toda hora. Eu acho que volta de novo, né? Não é que eu tenho que carregar muitas pessoas. Mas a gente vive de pessoas. Ninguém se abraça sozinho. Tem como se abraçar sozinho. Tanto eu faço mal pra alguém, quanto eu sou amado por alguém. É natural. E eu acho que isso é válido. E aí, onde está o dinheiro nisso? Em condições. A importância do dinheiro nisso é eu poder olhar e falar, cara, porra, vamos dar uma risada um pouco também. Vamos estar tranquilo. Paz. Porque isso reflete, cara, na saúde, inclusive mental. A gente vê muito nos tempos atuais esse lugar da ansiedade. Aí, cara, eu não vou viver de ansiedade. Por quê? Porque eu não tô preocupado com o final. Eu tô responsável para chegar lá. Eu sei onde eu quero chegar. Mas eu não tenho que ficar tipo, ai meu Deus. Porque, cara, a vida é feita de muitas coisas. Massa. Por isso tem que ser devagar e sempre, digamos assim, né? Sim. Mas é sempre. Mas é Não dali. pode esquecer do Mas sempre. é dali. Mas é dali. É dali. É devagar, mas é sempre, né? Ô, Herbert, cara, você construiu uma carreira também conectando as pessoas, marcas, oportunidades, né? O que você daria de dica, assim, ou o que você fez na sua carreira para as suas conexões serem estratégicas e verdadeiras e não serem conexões superficiais? Legal. Eu acho que desde criança ou adolescente, eu tive uma facilidade de conectar com pessoas mais velhas e mais experientes. Então a minha conexão é boa porque eu tô olhando para um leão, eu tô olhando para algo maior, no sentido de uma pessoa mais velha, algo maior. Eu tenho a aprender com essa pessoa do que eu querer ser rei de criança, digamos assim. Também do ponto de vista de ambição e conquista, eu tô num emprego, né? E eu sempre fiz isso, como eu dei o exemplo, eu era um hold. Uhum. E aí eu tinha um lugar horizontal de conforto, amizade e bem-estar. Mas é aquele lugar ali da frente, olha, você não pode. Quem falou que não? Eu preciso saber o porquê que eu não posso. Você não pode porque você não sabe falar. Tá, então eu vou aprender a falar.
E aí eu acho que quanto mais você busca esse lugar à frente em detalhar aquilo que te importa, por isso perguntar por que que eu não posso ir, e sabendo por quê, pode ser que eu fale não, porque eu não sei, não quero, não posso, ou pode ser que eu fale, opa, peraí, eu vou aprender, eu fiz isso com inglês, então eu vou aprender inglês para poder falar com um americano, com um estrangeiro de uma maneira absurda, e foi o que eu fiz. E aí, quando você exercita esse lugar, ou mais velho, ou melhor, ou à sua O frente, pior da mesa. porque aí nessa hora, quando também você se alimenta disso, você consegue devolver inconscientemente. Eu poderia ser um cara muito tranquilo naquilo que eu falei, aí eu decido entrar num grupo com uma galera, tanto cultura, quanto econômico, quanto em idade, do golfe. São pessoas mais velhas, zero entretenimento. Aí o cara fala assim, você é amigo de Wagner Moura e você quer andar com um cara que é médico. Só que o cara que é médico, eu vou aprender coisas que com o Wagner Moura eu vou poder ensinar pra ele, talvez. Massa. Então é você pensar nesse lugar. E eu sempre tive isso, assim, de andar com pessoas mais velhas e buscar lugares mais velhos. Eu tive na adolescência um amigo, o Chicão, ele é amigo até hoje, ele mora no Canadá hoje. E o Chicão, ele era esse cara que me ensinou a assinar cheque, velho. Eu não sabia. Falei, como é que é isso? Ele, o cheque você assina. Ele era meu primeiro amigo a ter um cheque. Ele falou, cheque é assim que faz. Porque ele trabalhava numa empresa, ele tinha o cheque, aquele cheque corporativo, né, da empresa. E a gente foi sair pra comer um lanche num shopping e tal, e aí ele assinou um cheque. Eu olhei pra aquilo e falei, é um papel que é dinheiro, mas como é? E você assina aqui. E aí eu fui aprender o que era assinar, para um dia assinar um cheque. Se eu tivesse com um cara da minha idade ou mais novo, não é porque o cara é maior, melhor ou pior, é porque o cara também não vai ter cheque. Justo. E aí, no dia que eu precisei, alguém perguntasse o que é cheque, eu sei. Uhum. Então, passa nesse lugar de transitar à frente. Foi isso que me ajudou a considerar como conectar com coisas melhores. Aí, quem me conhece ou quem me encontra, fala, porra, cara inteligente, cara bacana, cara legal, cara bababá, cara... É porque ele tá buscando cada vez mais umas coisas, esse movimento, que ele tá cheio, é uma caixa d'água cheia de ideias, velho, cheia de informação. Mas não é porque ele é gênio, não. É porque ontem você tava dormindo e ele tava acordado. Abastecendo as caixinhas. Abastecendo as caixinhas. Pode ser também pra um cara que estuda, de novo, no meu exemplo, né? Tirando o meu exemplo. E o cara que trabalha numa empresa, estuda e tal. Cara, talvez na hora vaga você vai entender da empresa que você trabalha. Se você der um Google e entender o seguinte, cara, eu entendi que essa empresa é uma empresa de capital aberto, que faz isso, aquilo, outro. Peguei uma entrevista aqui do CEO global da Procter & Gamble. E eu vi ele falando isso. E o meu CEO, ou meu gerente, porque eu tô aqui longe de estar perto nem do CEO nacional, eu entendi o core da empresa, porque eu entendi ali. Eu tô aqui amanhã, whatever, eu vou falar ou transpirar essa mensagem, e o cara fala, o cara tá falando um negócio que Indiretamente. vem cá, passa na minha sala. Mas qual foi a ação? Uhum. Tu foi lá. CEO da Procter & Gamble lá na Suíça falando. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Eu acho que é aí que mora o... Na hora. Você teve... Dando esse exemplo, por exemplo, do inglês que você trouxe, né? Que talvez você não consegue sentar ali, né? E o obstáculo você entendeu que era inglês. Acho que é importante primeiro fazer essa pergunta, ter essa ambição Certo. de querer estar ali. Mas falando especificamente do inglês, Aham. isso já te tirou alguma oportunidade? Meu irmão, eu perdi $2 milhões porque eu não sabia falar inglês. Em 2005. 2005, eu com 27 anos de idade, contrato. Tá bom, Herbert, eu fecho com você aqui, compro essa jarra sua aqui, te ofereço $2 milhões. Traz só os documentos assinados e tá feito. Eu não falava um A de inglês. Um grande amigo meu, Anderson Zaka, que mora nos Estados Unidos, ele foi lá e me ajudou. Aí uma ex-namorada minha, que também foi ex-namorada dele, falou, já que você tem essa reunião lá, vê se ele não te ajuda, porque ele fala inglês. Em português, eu não sabia falar nada de inglês. Eu já cheguei lá prejudicado porque eu não sabia falar inglês. Porque eu fiz sociedade numa empresa, os meus sócios falavam... Numa empresa não, numa operação, não era nem empresa. Eu empolgado, você sócio, contrato social. Nunca façam isso sem saber o que é ter empresa, gente, pelo amor de Deus. E aí eu lá assinei e tal, tenho sociedade, a operação, tudo aconteceu. No final disso tudo eu fiquei com uma dívida absurda. E dessa dívida absurda, No capital. que não chegou a $2 milhões, mas dessa dívida absurda, eu vou para uma reunião na sede da Sony em Nova York, que é quando eu sento com os dirigentes que cuidavam de Justin Timberlake, Britney Spears e NSYNC e tudo mais. Eu sento com eles na mesa e eles me fazem essa oferta. Roger Skelton, Vernice Watson e Max Segal. Tá aqui, $2 milhões. Falei, ok.
E nesse período, tô falando de quase 45 minutos de reunião, eu mostrando todas as documentações, as informações, o produto e tal. E seu amigo... E meu amigo Fazendo a traduzindo. ponte. Aí o cara falou assim pra mim, assim, em inglês, o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí o meu amigo falou assim pra mim, eu do lado dele, ele falou assim, Herbert, ele fez a pergunta da reunião. Esse meu amigo é americano, né? Tipo, então ele entendeu a cultura da pergunta, que eu nem saberia. Sim. Só que eu tenho business na veia, eu nem sabia, mas eu tava ali, mano, como tipo, sangue no olho. Eu falei, eu vou fazer o business dar certo. E eu respondendo tudo bonitinho. E eu respondi, a primeira coisa que eu vou fazer é acertar as contas, porque aí eu contei um pouco dessa história, porque eu fiz essa negociação, fiz essa articulação, fiz assim, fiz assado, deu errado, eu deixei dívidas, eu preciso pegar parte desse dinheiro, quitar essa dívida. Do que sobra, eu vou estruturar alguma coisa e o que sobra pra mim, aí eu fui montando a fração do valor de 2 milhões, que daria tipo uns 250 mil dólares, esse dinheiro aqui eu quero primeiro aprender inglês, quero poder saber falar inglês, porque aí eu já tinha contado que o que me ocasionou de chegar nesse momento sem saber inglês, por isso que eu tava ali tentando resolver a solução e tal, tal, tal. O Roger Skelton falou assim, ele tinha uns 60 anos de idade, já deve ter morrido já. Falou, quando você chegar na minha idade, se você continuar assim, ou você vai ser dono da empresa que eu trabalho, ou vai estar na minha posição. Ele era o CFO da Sony Music Global. Animal. Eu tô com 48. Daqui a alguns anos eu vou chegar lá. E aí meu amigo traduzindo. Até, inclusive, o elogio dele. Falou, eles estão te elogiando porque você, tudo que eles perguntavam, você trazia, porque eu fui com uma pastinha que eu tenho até hoje guardada em casa, Que legal. essa pasta. E nessa conversa eu saio de lá com a missão de buscar as assinaturas das liberações. E quem disse que eu tinha? Eu achava que eu era empresário, né? Assinei contrato social, fui no cartório, sou empresário. É como se fosse nos dias de hoje, gente que abre o LinkedIn e é CEO de si mesmo. Quanto você emitiu de nota? 0. CEO. CEO 0 de nota. CEO de nada. E aí, nessa, eu volto pro Brasil e tento resolver no... Não, minto. Antes de voltar pro Brasil, eu fico nos Estados Unidos pra aprender inglês. Ralei. Aí tu fez uma imersão. Fiz uma imersão por 3 meses. Ralei. Aprendi o inglês na raça. Com meu primo, inclusive, que infelizmente já é falecido. E ele que me ajudou muito ali a aprender o inglês da rua. E aprendi. Nessa que eu aprendi, não fui pra fazer dinheiro pra nada disso. Ralei. Aquele 1 centavo por dia. Fiz o que tinha que fazer, volto pro Brasil, a convite do Netinho de Paula, aí é 2007, quando acontece a história do Anderson. Pra que eu seja assistente dele, porque eu falava inglês. Foi uma das pessoas que mais me deu oportunidade na vida, foi esse cara. Legal. Que enxergou, falou, ó, aquilo que eu falei pra você lá atrás, quando você era hold, você correu atrás e hoje eu quero você meu assistente. E aí deu certo. E aí o inglês, respondendo a sua pergunta, eu volto pro Brasil, perco os 2 milhões de dólares, porque eu não tinha documentação, nada assinado. Dói, né? Caralho, bicho. Mas volto com o meu inglesinho embora macarrônico e começo. E aí, né, long story short, o que aconteceu? Volta para aquilo que eu contei anteriormente. Por conta do inglês, Netinho de Paula falou, quero você comigo na reunião da William Morris. E nessa viagem... Foi puxando... Caraca. Aí o inglês me salva. Não, e foi exatamente, tu tava com o cofre aberto, sem estar com Sem estar com a sacola. Lá, foi Zero lá, sacola. buscou a sacola, abriu outro cofre. Porque eu me empolguei com o negócio de fazer um show internacional. Fiz tudo dar certo, deu tudo certo. Sob a responsabilidade, inclusive, de cumprir com as responsabilidades do negócio. Fiquei mal, muito mal. Foi um dos momentos piores da minha vida. Que é a questão da anta. Que é a questão da anta. Aliás, a questão da anta é por quê? Porque eu me juntei com um monte de anta, esperei de um monte de anta e eu era a maior das antas. As pessoas estavam certas na defesa delas. Foda-se você, eu tô fazendo o meu. Eu, Antona, achando... Sabe aquela coisa, as capivaras da Marginal? Tá aqui, ó. Fião, é isso. E eu achando que eu tava bombando, porque eu era a anta. Então nem adianta eu culpá-los no sentido de olhar pra anta, porque só olha pra anta quem é a anta. Mas por um tempo você culpou? A mim? Aí, as antas. Não, o que eu fiz com as antas foi cortá-las da minha vida. Do tipo assim, se estiver na calçada, atravessa a rua. Isso foi 2007, eu nunca mais encontrei. E é uma coisa que eu acho que você pode deixar aqui como ensinamento que faz todo sentido tu ir cortando as antas da sua vida. Total. Né? Eu sou assim, eu falo com você uma vez, e às vezes sou eu que erro, tá? Eu não tô dizendo que você errou comigo, eu não falo mais com você. Às vezes eu também sou um merda com você, e a gente não se deu bem. Cara, então, porra, velho, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Não é possível que só eu e você vai ser... Não, não é. E aí, eu sou assim, que nem jogar taco. 2 pra trás, perdeu a bolinha, entrega o taco.
A minha relação de amizade com pessoas que eu posso ter total intimidade, que eu tenho 500 histórias. Na segunda vez, esquece. Eu troco o chip, é a portabilidade. Não faço ideia de quem é. Respeito, admiro. Muitas vezes são pessoas, inclusive, que têm talentos, muito por conta da minha área, né? Incríveis. Não as culpo e chamo-as de pilantra, apenas de que você pisou na bola comigo e talvez eu tenha pisado na bola com você. Mas eu sei dizer aonde você pisou na bola comigo e não foi uma vez, duas. Na terceira eu te mostro. Ah, mas você também mostra. Quem sabe se empatar 3-3 a gente continua. Mas se não empatar, e aí eu tenho que ser arrogante em dizer, não empata. Porque eu sou tão humano que quando eu falo te cortei é porque você pisou na bola mesmo. Porque aí é o meu lado mafioso, de Corleone de falar querido. Mas que foi Sinto aprendendo muito. também. E aí, no final, o que é bom disso? Os dois lados se dão bem. Sim. Eu prefiro que você não tenha mais relação comigo, mas seja muito feliz. E quem sabe um dia até, numa outra fase da vida, a gente fale oi um pro outro. Mas a gente respeite a distância. E por que eu tô dizendo isso? Que hoje nem falar com o Anderson Silva eu falo. Porque o Anderson foi uma anta na minha vida, assim como eu fui anta de achar que ele não seria pra mim. Ele foi um momento meu que eu fiquei também. Olha, eu tô contando assim. Não foi só lá atrás quando você perdeu 2 milhões. Você tá contando lá você já é o cara foda, pica das galáxias, o cara das celebridades, e você, o Anderson, não se fala. A gente não tem amizade. E é bom quando você sabe cortar, que é como se acabasse uma empresa, né? Porque toda relação é transacional. Tudo na vida é feito de interesse. Começo, meio e fim. Acabou, segue cada um pro seu lado, tá tudo certo. Então eu costumo dizer que fecha-se os ciclos e tá tudo bem. Melhor do que eu ficar tentando. Você falou aí de arrogância, cara. E aí tem até um corte seu que eu vi nos seus poucos cortes do Instagram. Eu sou arrogante. Velho. Como que é essa relação e o que você pode passar pra nossa audiência de arrogância e humildade? Humildade te faz ficar vulnerável, porque se você traduzir a palavra humildade, inclusive quando a gente fala aquele cara é mó humilde, você viu lá, cara? Você vai entender nesse lugar que a humildade ela tá muito relacionada à escassez, a não ter. Inclusive, muitas vezes fala assim, o cara nem fala direito, o cara é humilde e tal. A gente vê várias isso culturalmente. Pouco é dito isso porque, estrategicamente, quando a massa que nasce no lugar de humildade quer ser humilde, ela sempre tá a serviço. E estar sempre a serviço, você nunca tem nada, porque o pouco que você tem... Você nunca vai ser o leão. Nunca. E não é nem... não precisa nem ser... Pode ser hiena na cadeia. Só que se você for humilde, você não come. Você passa fome. E nesse lugar de entender que se você tá na merda, você precisa comer, então não seja humilde. Porque a humildade ela é para ser utilizada, não para estar em você. Então, eu tenho que ter humildade. Eu não tenho que ser humilde. Porque aí é o ato daquilo que eu convivo. É a circunstância. Você não é humilde. Eu não sou humilde. Eu tenho humildade. Porque vai ter ocasião que quando você se é humilde, você fala, agora aqui não pode ser... Ah, mas eu sou... Ferrou. Se corta. Agora, se eu tenho humildade, eu tenho que saber onde usar. E é pra si. Por isso que a responsabilidade é maior. Já a arrogância, que é o grande favorecimento de impulsiona... Vamos falar. É os dois polos, né? Talvez? Não, eles são os dois polos, mas eles andam praticamente iguais. Vou te dar um exemplo. O exemplo que eu dei da humildade é... Eu não sou humilde, mas eu tenho a humildade. Certo. Certo? Você tem a humildade de chegar aqui, por exemplo, e não importa quem você seja, você vai cumprimentar todo mundo. Mas se alguém perguntar se é foda, eu falar, sou. Tô dando entre vocês me chamaram aqui pra dar entrevista que eu sou alguma coisa. Horas. Tem um monte de gente nesse prédio. Eu duvido que todo mundo que tá aqui deu entrevista aqui. Então, alguma coisinha eu sou. Então, se alguém falar, mas quem é você? Eu sou eu. No sentido estratégico da coisa. Então, tudo aqui que a gente tá falando existe também... Aí eu trago o terceiro ponto, que é a malandragem. Mas vamos pegar aqui. Humildade. Não sou, mas tenho. Certo? Boa. Arrogância. Tenho, mas não uso. Por quê? Ser arrogante significa ser autossuficiente, irmão. Significa que se você me falar, cara, sou. E aí, quando você busca a tradução da palavra arrogância, você fala, caralho, é autocapacidade. É a pessoa que enxerga a capacidade mesmo. É diferente de pré-potência, que é muito confundido culturalmente. E essa arrogância que eu tenho, mas eu não uso, é quando no convívio que eu transito, eu tenho que ser estratégico para otimizá-la. Exemplo. Você tá numa situação, seja ela qual for, velho, a pessoa fala assim, quem aqui segura a bucha? Quem é... Se você não tem dentro de você essa segurança, que, de novo, é a sua
autocobrança, é a sua arrogância de arrojar-se, de falar, você não vai ser o chamado primeiro da fila. Arrogar-se. Tá lá, tá no dicionário. Se eu tenho humildade, vai você. Se eu uso a humildade, se eu não sou, mas eu tenho a humildade, quando preciso eu sei usar. Uhum. E aí é serviço de utilização cultural humana para viver em sociedade. Tal qual a arrogância naquele lugar que eu preciso alcançar. E quando não usar arrogância, que é o paralelo de não ter, é tipo assim, cara, se eu chegar aqui e falar, antes da professora perguntar quem é aqui, eu já levanto a mão antes, o cara fala, porra, só que aí o exercício de manter-se o uso da arrogância vira pré-potência, tá na palavra. Nem acabaram de falar. Já... Pô, o cara é mó arrogante. Porque aí eu deixo sair de mim aquilo que era pra ficar aqui dentro. Caraca. Sacou? Nossa. Segura a arrogância aqui dentro, que você vai ver como você se sente forte. Intelectualmente. Mas aí volta de novo. E aí qual é a malandragem? Que eu posso assumir a responsabilidade? Saber usar. Então quando eu falo assim é porque eu busquei palavras. E só busca palavras se você as estuda, se você busca. Então não dá pra... Porque aí volta de novo pro que eu tava dizendo. Vou falar um montão, mas não sei o que eu tô falando. Então, meu amigo... Não ser humilde te ajudou, por exemplo, quando você sentou na frente do Jay-Z? Pra cacete. Olha que legal. Vou pegar esse exemplo. Eu tô sentado aqui na reunião com os empresários dele. Ele não tava na sala ainda. E, cara, eu não sabia se ele ia pra reunião ou não. E eu tava também não preocupado com isso, porque o business não é com ele. Ele é que nem quando eu andei com o Ronaldo. O Ronaldo é a responsabilidade de marca do negócio. Ele não tá ali pra ficar, embora ele diga sim ou não. Não adianta você trabalhar com o Ronaldo, com o pai do Neymar, ou quem quer que seja, e querer puxar saco do cara. Não, não é nesse lugar. Seu papel é outro, certo? Então, beleza, tô com a equipe dele. Nessa da reunião que a gente tá junto, o bate-papo acontecendo, e eu saco, assim, o Juan Pérez mexendo no telefone, mas eu tô aqui, na época era os Blackberry da vida, eu tô tipo aqui, falei, mano, não sei se os caras estão me testando. Aí eu percebo os caras querendo me comprar mais do que eu tentar vender. E eu passei horas treinando meu pitch, porque é tudo em inglês, né? Você tava lá pronto pra se vender. Embora eu fale inglês, não é minha primeira língua. Então eu aqui, tipo assim, mano, eu tenho que fazer bonito, vai ser o grande dia da minha vida. Porra, do nada o homem entra. What's happening? Aí eu, fuck. Aí levanto, cumprimento ele e tal. O que tá acontecendo aqui? Aí o Juan Pérez falou assim, você não vai acreditar, você não sabe quem tá aqui. Aí eu, malandragem. Falei, os caras estão num play entre eles. Eles me deram uma moral agora que nem eu sabia que eu tenho. Que é, Jay-Z, você entra na hora certa pro Ebert que nós queremos como cliente pra trazer o Anderson Silva, estoura o champanhe. Então eles usaram a celebridade pra estourar o champanhe. E tu sacou. Malandragem. Eu falei, tá, arrogância, entendi o rolê. Tá aqui dentro. Certo? Humildade, tipo, legal. Tamo aqui, vamos nessa. E aqui, ó, poker face. Mas aqui dentro, meu Deus, o que tá acontecendo? E aqui, entendendo tudo, mas não mostrando o que eu tô entendendo. Certo? Na hora que acontece a história, eu fiz uma apresentação e tava impressa, ele pegou, tava o Juan Pérez, o John Molinari, que na época era o tour manager dele e tal, pegou, leu e tal, começou a falar e explicar. O Ebert, não sei o quê, tal. Aí eu começo a falar. Arrogância. Falei, preciso falar. Ele vai ter que ouvir a minha voz. Aí eu começo a falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz no Brasil o que vocês aqui na Roca Nation tá fazendo aqui com entretenimento, com esporte, com não sei o que, tal. E o Brasil e não sei o que, papai, o Anderson Silva, o UFC, Rede Globo e não sei o que. Eu fiz o storytelling ali, aquele pitchzinho pra mostrar. Os caras já sabiam, e tava na apresentação. Mas eu falei, mano, peraí, se o cara veio aqui, agora ele vai me ouvir. Por quê? Eu vou deixar minha marca. Na hora que eu, estalei isso, uma das coisas que ele virou e falou, cara, mas a gente não precisa fazer nada, você já fez tudo. Vamos só estar junto. Parabéns, você já fez tudo. Usei da arrogância que tava aqui dentro, falei, humildade. Não fiquei, que isso, obrigado. Não, só aqui, ó. Legal, postura. Bacana. Aí, mais um tempinho, conversa vai, conversa vem. O John Molinari fala assim, tá, e qual é o próximo passo? Aí vem a arrogância. Aqui tá o Juan Pérez, que é o sócio dele. Tá. John Molinari aqui na mesa, que é o tour manager dele. E você nessa posição, sentado na mesa dele praticamente. Em cima da mesa mesmo, é o Jay-Z.
Eu sou o Jay-Z. Tá Você é o Jay-Z. Legal. Boa. Aí eu viro aqui pro Juan Pérez e falo assim, esse aqui me pergunta, eu viro pro empresário, não viro pro tour manager. Jay-Z também. Caguei pro Jay-Z. Porra, E achei que virei e eu falei tava assim, bem. bom, o próximo passo, e falando tudo em inglês. Bom, o próximo passo, eu cheguei desse jeitinho, falei assim, so the next step will be, I need to make the decisions with him, Anderson, because he is right now training, and then the final decision is from him. But I cannot... Aí eu virei pro Jay-Z. I cannot make the Carter... I cannot make the Jay-Z decision. I need to make the Carter decision as business. Because you guys is the real business. And then I come back and let you guys know how you can proceed. A hora que eu falei isso, o que eu usei? Eu usei o nome dele, Carter, e não o Jay-Z, que é o nome do famoso. Só nisso que eu exemplifiquei, vocês aí. eu fiz o game de caralho, o cara tá olhando pro Jay-Z falando isso, tá dentro de mim minha arrogância. Mas a maneira que eu falo é uma maneira de respeito. Então é saber falar. E na hora que eu uso a estratégia de olhar e falo, que é essa malandragem de saber jogar o game, ele termina e fala assim, cara, você é um ótimo homem de negócio. Aí eu falei, aí quando ele falou, you're a real businessman. Eu falei, I'm not a businessman, I'm a businessman. Ele, that's right, that's right. Aí quebrei o gelo. Começamos a falar de jiu-jitsu. Da hora. Aí os caras começaram a falar de não sei o que, de não sei o que lá. Aí eu por dentro, querendo ir embora, pra gritar, feliz da vida. Falar, caralho, porra. Mas ao mesmo tempo, eu tava aqui, E aí, ao mesmo tempo, o outro monstrinho, mano, você é louco, por que você não falou o que vocês quiserem? Amanhã, liga pro Anderson agora e não sei o que, tal. Fecha a história. Fui embora. Isso foi 2013. Aí o Anderson perde uma luta. Minto. O Anderson não tinha perdido uma... Não, aí o Anderson perde uma luta. A primeira luta que ele perde. Aí eu falei, caralho, Não foi fudeu. aquela da perna, né? Não, uma antes, uma a do nocaute. Eu falei, porra, fudeu, ligo pra eles, falo com a Desirê Pérez, que é a sócia deles. Ela, não, faz parte, tal, vamos dar tempo ao tempo, a gente volta a falar. Esperei mais um pouco, aí também fui entendendo o tempo do Anderson. Aí problemas internos nossos de gestão, deu merda, faz aqui, faz ali, enfim. Até coloco pra mim um lugar de culpa, porque nessa ocasião nós tínhamos 3 propostas. Uma delas era a Roca Nation. E das outras 2 propostas que tinham na mesa, uma era realmente fraca pro que a gente queria e precisava. Essa do Jay-Z tava ali, eu não sabia se ia dar certo ou não, porque eles também estavam cozinhando a gente um pouco. Vamos ver, vamos falar. E eu falei, caralho, eu quero lançar isso, porque assim como o Anderson... Time, né? O Anderson no Brasil estourou com o Ronaldo, porra, nos Estados Unidos com o Jay-Z vai ser incrível. Só que agora ele perdeu. Como é que eu faço? O mundo inteiro querendo matar ele porque ele tinha tomado nocaute. Eu falei, puta, não sei como é que vai acontecer. Aí eu erro e... Eu não vou falar que é minha culpa ou meia culpa, porque foi uma decisão que eu e o Anderson tomamos juntos. Vamos nessa empresa aqui. E a empresa que a gente escolheu, cara, era uma falcatrua do cacete. Caralho. Lá de Londres. Tomamos uma volta, deu tudo errado. Merda. Porém, não teria dado certo também na Roca Nation. E a outra empresa a gente já não queria. Então, no final, assim, sobre business, diferente da primeira experiência que eu tive de business, essa foi muito mais interessante porque a gente conseguiu gerenciar antes de assinar, digamos assim. Seria ter sido muito pior. Eu acho mais interessante que você passou aqui foi esse momento de, cara, tá com pessoas muito foda falando num lugar que não era de conforto. Numa língua... Numa língua fora da sua zona de conforto. E você consegue trabalhar muito bem esses 2 pontos, exemplificando. Cara, arrogância. Aí eu acho que eu trouxe pra mim, assim, arrogância dentro. Isso. Né? Tipo, Isso. Porque é mais de como você vai falar e se posicionar Isso. do que, pô, sei lá, achar que você é o dono do mundo. Isso, exatamente. Né? Exatamente. E a humildade também de dentro, de como que tu usa ela no Exatamente. seu dia a dia de cara. Tem hora que você não vai... A humildade de fora, a arrogância de dentro. E o inverso. Porque a humildade, você usa ela. Ela não tem que estar dentro de você. Justo. Ela tem que ser uma ferramenta. A arrogância, ela tem que estar na sua essência, que é a sua força e autoconfiança. Mas ela não pode ser utilizada na circunstância. Aí é onde você dá lugar para a humildade. É uma sequência. Pelo menos é uma brisa minha. Nunca li isso em lugar nenhum. Até as pessoas chocam quando eu falo isso. Mas, cara, funciona porque você consegue equalizar exatamente o que você precisa. É porque a arrogância, se tu joga pra fora no momento que tem Lascou. que usar... É isso. Dá merda. Tem que usar a humildade. Isso.
Exato. E aí, Pode. aí vira uma equalização de você conseguir transitar e ser uma pessoa qualificada. Essa foi a minha caminhada. Essa foi a sacada que eu tive do tipo, a rua me ensinou, que foi minha faculdade, a entrar e, mais importante, saber sair dos lugares. Só que, de novo, cofre aberto, sem sacola, você não leva dinheiro. Aí o que eu fiz? Esse período todo da minha vida e continuo fazendo. Preparação, estudo, percepção, buscar novas conexões, novos olhares, novos lugares. E o mais legal, olha um exemplo da arrogância aí, que é muito boa minha. O fato de eu ser quem eu sou foda, eu não uso pra expor nas redes sociais, que seria o lugar mais fácil de eu ganhar Mas dinheiro. uma hoje. pergunta que tinha aqui na pauta. Por que você Ah, pô, excluiu tem uma... 200 perguntas na pauta que nós não vamos tá fazer. foda. Ele falou Não vai que tem dar 3 horas, pô. Não, eu tenho, eu tô aqui sem pressa. O problema é de vocês pra editar. Dá-lhe. Vocês que se virem pra editar, eu não tô nem aí. Mas por que você excluiu um Instagram que tu tinha que era grande? Porque duas coisas. Um exercício próprio de entender que eu não dependo do seu aplauso pra ser quem eu sou. Massa. E rede social é isso. É o seu externo. Então todo mundo que acha ruim de falar da arrogância, quando você tem rede social e quer mostrar, você quer... Você tá sendo arrogante. Você tá sendo arrogante, você quer mostrar. E é isso, tá usando a arrogância de fora pra dentro. De fora pra dentro, porque você... O like vem da rua, não vem de dentro. E você depende do like pra ser alguém? Tá dependendo de alguém lá pra você quem você é aqui. E dentro de casa, tá arrasado e lascado. Então o primeiro aspecto meu foi, eu preciso muito mais ser melhor pra mim do que pros outros. Porque automaticamente eu vou ser bom pro próximo quando eu estiver na rua. E aí, a segundo aspecto de ter tido essa coragem me deu, caraca, você não é refém? Isso vai fazer muitos anos. Aí anos pra cá, mais ainda. O que eu tenho de Instagram é pra ter o endereço, porque não dá pra eu achar que não tem que ter Instagram. Mas não é pra trabalhar, não é pra nada disso. Não, o seu Instagram é fechado ali. Exatamente, tá ali fechado, tipo assim, mas e se 10 pessoas quiserem te seguir, eu olho quem é e deixo aceitar ou não. Mas eu não fico vulnerável pra ninguém. Por quê? Porque, primeiro, cara, vamos lá, é difícil gerenciar a minha vida, eu vou querer gerenciar o que eu falo pra 4, 5, 10, 20, 1 milhão de pessoas? Ah, mas você poderia com isso ganhar dinheiro e não sei o quê? Será mesmo? Porque eu trabalho com isso, conheço um monte de gente que é verificado, que é famoso e tudo duro. Pra que eu quero ser verificado e duro? Qual é o sentido de eu ser e duro? Não faz sentido nenhum. Ah, mas eu quero ser blogueiro, quero não sei o quê. Então é um trampo. Não é achar que essa é a vida fácil. Exemplo. É trampo. É trampo. O cara que E faz... é trampo e é difícil. É muito difícil. Porque é a questão de você... Personagem, Porra. pessoa... Cara, é um negócio... Caralho, que- é mental, é espiritual, é material, é tempo, é você ter que produzir conteúdo, pensar que eu vou produzir. Ah, eu tenho equipe, aí você tem que pagar a equipe, ah, eu vou fechar dinheiro no contrato. O contrato é tanto, mas não paga a conta. E aí você tem, agora você tá exposto, agora você é o cara. E aí no que você é o cara, você fala, porra, mas ferrou, porque eu não tenho nem o que mostrar. E eu não tenho... O que eu faço agora que eu não tenho o que mostrar? Ixi, então eu vou ter que inventar. E aí você precisa inventar um cenário Que pra não é. manter o hype. E aí não tô dizendo que a pessoa não deve ou não pode, não tô aqui pra ser dono do poema, ou não, mas o que eu tô dizendo é, custa manter. É, custa. E esse custo vem na alma. E é onde eu falei, cara... Não quero pagar. E aí o terceiro ponto é que eu sou muito da literatura e a internet, ela tira o seu foco. Natural, já é comprovado cientificamente. Sim, Então se eu fico na internet, eu não vou ler os livros que eu tenho que ler, eu não vou buscar conhecimento, eu não vou conversar, eu vou tá ali vendo a vida Limitado. alheia. É, cara, vou estar vendo a vida alheia, vou estar vendo fofoca, bicho. O que importa é isso? Ah, mas você olha, cara, olho. E as pessoas que você segue? Olha, tem amigo meu que fala assim, cara, você não viu lá? Cara, não vi. Pô, Everton, olha lá, tá bom, vou olhar. Porque, sei lá, velho, e ainda é tão interessante isso, porque eu não tô aqui dizendo que não é legal, não tô aqui dizendo que não tem a sua importância. O Nelson falou que, cara, você fala pra ele usar mais a rede social, por exemplo. O Leone? Isso. Não, o Leone não. O Leone é o contrário. Olha que interessante. Ah, esse é uma boa. Não sei se tem o compliance dele da Wide Labs. O Leone, Calma aí, que tem um monte de coisa que ele começava a falar. Hoje aqui eu não posso falar, não. ele que se A vire. gente brincou que ele tá com um almaço de Olha aí, ó, tá vendo? Quando eu conheço o Leone, através de um outro amigo meu, que é o Eco Moliterno, eu conheço o Leone ainda lá em Nova York. Ele ainda tava na ONU ainda. E o Leone, com a história de vida dele que ele deve ter contado pra vocês, é uma história absurda. Animal. E aí eu negocio pra ele, mais do que ir pra internet, falei, não, a gente vai fazer um longa-metragem da sua história. Só que vamos escrever um livro.
Porque é o longa-metragem baseado no livro. Uhum. E a gente começa a fazer esse trabalho, aí vem pandemia e muitas questões também política de Brasil, dinheiro com incentivo, um monte de coisa. Mas eu consegui, em menos de um ano de relação com o Leone, uma produtora das maiores do Brasil, que é a Gulani, falar, eu quero fazer a longa-metragem da história desse cara. Bem mal. Ponto. Decidimos não ir pra frente, seguramos e tudo mais, tal. A vida muda. Leone deve ter contado 1000 coisas Sim, pra vocês. sim. Pô, o cara é bizarro. Acelerado. 1000 acelerado, 1000 coisas acontecem, ele vai mudando de uma empresa pra outra, o mundo vai chamando ele, é um cara Conhecer esplêndido. quem é o Leone é o próximo episódio que vai sair no canal. Ótimo. Então, olha que legal. Já que ele vai ser depois do meu, eu já tô contando uma coisa. Sim. O que acontece com o Leone? Por ele me conhecer nesse lugar de comunicação, ele falou, e como que eu faço para? E aí ele conheceu uma galera da Non Stop e tudo mais, que conhecia ele de outras épocas e tudo mais, que, cara, qualquer pessoa de marketing, influenciador de marketing vai discordar de mim. E eu caguei. Eu acho que tem que discordar mesmo, porque a vida com discordância, ela cresce. Porque, de novo, eu não tô dizendo que é certo ou errado. Tô dizendo que, cara, o remédio para o câncer não cura todo mundo. Tem uns que sim, uns que não, e assim vai. Nessa hora, eu chego pra ele e falo o seguinte, cara, sabe qual é o seu problema? A gente chegou a fazer conteúdo. Fala assim, você não é verdadeiro quando você é programado. Você não consegue. Aí ele, não, porque se eu fizer isso, eu falei assim, sabe mesmo que você vai virar coach? Você vai virar esse cara? Um cara que é CEO, renomado, chamado com uma história dessa. Você acha que você vai conseguir ser o cara? Liga o ring light e hoje... Não, mas que as pessoas adoram quando eu falo. Eu falei, Leone, você gosta de fazer negócio, cara. Você gosta de dinheiro. Você gosta de gestão de pessoas. Você gosta de fazer coisas incríveis. Você é maluco. Você não vai ter tempo pra ficar aqui. Você não vai. Não é da sua estirpe, eu falei pra ele. É da essência. E aí demorou um pouquinho, ele falou, cara, é verdade. Eu não consigo mesmo ser assim. Anos se passam, vem o ID Labs, tecnologia, AI. Nem existia AI. Sim. Fiz coisa com o Leone de cripto, de tokenização, NFT, e hoje ele tá em AI. E aí o meu processo com ele, quando eu falo rede, eu falo, cara, só tem uma equipe qualificada que traduza, porque você não tem agenda, a sua posição no LinkedIn. Sobre fatores e conversas relacionadas ao mundo de AI, que é a pauta da vez. E você é a maior empresa do Brasil fazendo isso, é o cofre aberto com um saco de dinheiro. Acho que foi isso que ele quis dizer. Quando É. ele falou de... E aí, nesse lugar, que é a exposição, que por isso que eu falei pra ele vir aqui, eu falei, cara, as pessoas precisam ouvir não só a sua história, mas a sua visão de sensibilidade pra negócio, pra gerenciar pessoas. Uhum. E é esse lugar que te posiciona e posiciona, inclusive, a sua empresa. Então, o que eu sempre provoquei nele é a exposição. Sabe por quê? Porque a rede social, ela é, em última instância, feita pra socializar. Não é e-commerce. Uhum. E a pessoa que tem a rede social para fazer negócio, ela tá perdendo o tempo dela. Porque ela vai conseguir fazer dinheiro, mas vai custar. Como qualquer EBITDA. E o custo do EBITDA de dinheiro em rede social é muito alto, porque é a pessoa física com a pessoa jurídica em uma célula só. E aí, meu irmão, CNPJ, CPF, vai perguntar pra celebridade o que é ser assim, ó. celebridade. Eu posso falar da experiência real. Eu sempre fiz, desde 2019 saí do mercado executivo e, cara, Legal. conteúdo e tal. E, cara, beleza. Até perdi no ano minha avó e minha tia, que eram 2 pilares. Legal. Cara, e aí? Qual é o personagem lá? Como é que você continua fazendo lá na mesma frequência, do mesmo jeito? Mas sempre foi comunicador. Acredito que sim. E não, aí tem até um lugar. Por exemplo, se você fosse cantor, a minha crítica é, cara, se você é cantor, vai cantar. Certo. Wagner Mourão, que é, ele não tem rede social. Ele era vendedor. Entendeu? Mas quando você fala de Comunicar. comunicar, você tá comunicando um produto. É como se fosse... Comunicando conteúdo de venda. Como fosse ligue já. Lembra ligue já? Como se fosse isso. Já. Então, a sua comunicação está relacionada a um produto. O problema da rede social é estar relacionado a si. Mas era a mim. Hoje tá produto. Ah, então ótimo. Então Tá era mais a mim. leve agora. Opa, É bem isso. mais. O meu ponto é esse. Se você traduz a rede social para popularizar ou para expor um produto, a pessoa clica dali e vai pro e-commerce dela para onde tem que finalizar. Isso. Quando a pessoa traduz isso para que ela seja o produto, esquece. Mas resultado financeiro, comercial, eu tinha mais antes. Através desse canal. Porque então você é mais comunicador do que vendedor. Porque era isso, era a vida. Então eu postava, tô indo pra academia, ó, tô aqui fazendo tal coisa, ó, tá aqui minha esposa, tá aqui... Legal. Então agora é você que se vira com o seu NDA. Qualquer coisa depois você corta. Não, tô... Mas vamos lá. Como é que é o nome? Dali Dali pra não tomar. Dali pra não tomar. Então dali agora pra não tomar. Vamos lá. Quantos anos você fez esse trabalho de videoblog? De 2019 a 2023, com mais frequência, 2023. Ah, tá. Tem duas questões. Você pegou aí também a pandemia, que o mundo era... Sim.
Sim, pico sim, online. Sim. Tinha um pico online aí do mundo, vamos dizer Sim, assim. mercado. Mas vamos traduzir isso. Mas Me dá tirando seu dinheiro faturamento desses 3 anos. Ou o faturamento anual desses 3 anos. 3 anos. 3 Milhões de anos. milhões de anos. Quantas horas trabalho? 24 horas. 24 horas. Então você Viajei pra Alemanha e fiz criativo lá. É entendeu? isso. Tipo, É isso. Tá, então desses 3 milhões, se você for considerar 15, 20%. 15, 20%, custo de produção, o que é que seja, o que custou, sei lá, vamos chutar que você fala assim, cara, eu tinha um líquido aqui de 1,5 pau. Justo. Não, acho que contando todos os anos, né? Não. Ou por ano? Por ano. Você falou 3 milhões os 3 Faturamento. anos. Não, cada ano. 3 milhões. É a média. Isso. Ah, tá. Então 1,5 milhão por ano. Não. Tinha isso tudo, não. Não? É porque tinha empresa, tinha mais coisa por 10%, trás. 300 pau. 300 pau 500 ano. Isso. 300 pau ano. É. Boa. Isso aí. Essa é a lógica. Isso aí. E não tá errado, hein? Tudo que eu tô falando aqui, ó, tá tudo certo. Depois eles querem cortar, é que vocês resolvem. Vamos lá. Não cortar porra nenhuma. 300 mil reais ano faturamento. Lucro. Desculpa. 300 mil reais lucro ano. Que é a lógica de qualquer empresa, aquela margem dos seus 10% ali, final, que vai lá, check. Você comprava o sorvete pra sua filha ali, tá nesses 300 conto. Beleza? Aí você respondeu que era 24 horas. 24 horas. Então a gente tá falando literalmente de você trabalhar 300... Vamos tirar um pouco, vai. Vamos colocar 350 dias. 350 Boa. dias. Vamos tirar alguns diazinhos. Teve algum dia que você falou, hoje não... Teve o dia da dor de barriga. Vamos colocar 350. Então, 300 dividido por 350 dá Vai dar menos que um, né? menos do que R$1.000 dia. É. Certo? Menos do que R$1.000 dia, você tá falando o seguinte. É o salário de um gerente de uma empresa que ele vai trabalhar, porém, talvez ele tenha até as férias, aquela coisa que ele tá dizendo. Sim. Qual é o meu argumento nesse lugar? E aí talvez agora você esteja fazendo mais dinheiro do que antes. Quando a gente considera isso como um negócio e não como um job, vamos dizer assim, Sim. o que nós estamos dizendo? Que se eu fizer a conversão per capita desse valor, certo? Esse R$1.000 dia e tudo que você falou que viveu, e aí estamos considerando também esse momento que hoje já seria um pouco diferente por conta da pandemia e tudo mais, Certo. e concorrências e tudo, whatever. Sim. Mercado. Foi sucesso, mas você fala assim, vivi o que um gerente vive. A imagem desse lugar é a vida incrível, é a vida maravilhosa, e aí essa conta eu não tô colocando aqui do psicológico. Só tô colocando a conta do Financeira. business, tá? Agora vamos pegar pra cá. Você falou, cara, em um determinado momento eu mudei um pouco a minha estratégia, fiz uma outra curva. Essa outra curva é produto, certo? Vamos lá. O podcast é um produto, o que você ofereça ou venda é um produto, seja lá o que for. Certo. Qual é hoje, e aí pra gente não estender, você consegue falar assim, cara, se eu parar pra pensar hoje, o meu dia é menos que 1.000, mais que 1.000 ou é 1.000? Não, se for colocar, eu acho que é elas por elas. Elas por elas. Só quanto tempo você trabalha hoje? Acho que menos que 1.000. Menos que 1.000. Menos que 1.000. E quanto tempo você trabalha hoje? Não, cara, hoje a gente tem muito tempo livre, né? Assim, Sobre... livre, Não, questão de... sim, dos 300 dias por ano, você fala, cara, tudo bem, hoje eu trabalho como um gerente trabalharia na sua agenda de vida. 8 horas. Certo? É, isso. Não, hoje eu tenho 2 filhos, tipo... Entendeu? Pô, Olha que interessante. Esse é o ponto que as pessoas não entendem, que quando você monta uma carreira na internet, a internet é injusta. Porque a internet vai falar pra você assim, tem 5 caras no seu calcanhar pra pegar o seu lugar. E pra você manter isso, você vai ter que escalar isso com drive. E esse drive vem os outros custos que a gente tá colocando que vai emocional. Hoje, quando você tem essa equalização, você fez o quê? Você falou o seguinte, eu vou usar a internet na ferramenta e não na essência. sim. Eu vou usar a rede social como Ela não vai ser ferramenta. o core. Exato. E é aí que mora o segredo da... Mano, o Zuckerberg faz isso. O dono da porra toda faz isso. Porque aí você consegue otimizar o que é válido para uma... É a vitrine da loja, não é o vendedor da loja. Acho que essa é a grande síntese. Rede social é a vitrine da loja do shopping. Ela não é o vendedor. O vendedor garante a venda, não é a vitrine. Sim. E eu acho que é aí que mora a importância de entender que a internet, no seu lugar de rede social, ela é uma vitrine, mas ela não é o vendedor. E aí, para você saber vender, se você também é vitrine, e ser o gerente, ser não sei o quê, você... Opa! Você surta, caralho. Você surta. Eu Por isso que a ponto gente é vê o esse, que tá cara. acontecendo com muita gente. Cara, O que aconteceu? é, De certa forma. aconteceu, entendeu? Aí fui lá e fiz mais um filho. Gastar tempo com outra coisa. Cara,
Pega aí. Meu Deus. Movimento, logo existo. Brevemente, por que foi escrito? Cara, foi escrito porque um garoto de uma comunidade lá na Coab de Itaquera, chamada Dom Bosco, lá numa ONG, falou assim, uma das perguntas: você já escreveu algum livro? Você tem livro? Eu falei, não. Um garoto de quantos anos? Isso foi 2017. O garoto tinha quantos anos? O garoto tinha 7 anos. 7 anos. Caraca. Era praticamente adolescente, que eu fui falar nas ONGs e tal. E o meu projeto começa em falar nas periferias ou para as periferias sobre negócios. Meu foco é esse. Quando eu tiver que falar para qualquer pessoa, eu vou falar para você, como a gente conversou agora, sobre como usar a rede social, Massa, como massa. entender. É negócio. É onde eu gosto, é onde eu tô, é onde é minha essência. E nessa eu levo para a periferia para que outros jovens falem assim, cara, Também você não quero. precisa ser Neymar, você pode ser o dono da padaria que vende pão para casa do Neymar. Isso vai vender muito bom. Isso é foda no Brasil, né, cara? Exatamente. O jovem hoje, querendo ou não, tem o Pra sucesso. imagem, aquilo. que você fala fião, não é aí. E aí frustra. Então, meu lugar é falar, velho, antes de você olhar pra Avenida Paulista, o português dono da padaria aí na sua quebrada pode ser você. E você não é português. Você é um local que vai ser dono dessa padaria. E pode ser rede, pode ser um monte de coisa. Desde que você entenda de negócios. Então eu trabalho com isso, com adolescentes e primeiro emprego desde sempre. Nessa ocasião, esse jovem fez essa pergunta, me provocou, comecei a escrever o livro. Lanço o livro em 2019, só que vem a pandemia. E o porquê que eu lancei o livro em 2019 e por que eu preferi livro e não quis internet nem nada. Porque até uma frase do Wagner que ele fala, Herbert, você tem uma obra. E ter obra é pra eternidade. Wagner... Moura. Falou, você tem uma obra, e ter obra é pra eternidade, cara. Você preferiu isso do que ser o cara que fala na internet, que já tem várias pessoas que falavam em 2019 que nem existe mais. Por quê? O meu produto sou eu. Falar de mim ia ser tudo o contrário do que a gente conversou aqui hoje. E aí o livro vem nesse lugar pra aterrissar a mensagem que realmente eu tenho, e nele tem muita mensagem que provoca muito esse lugar, esse pensamento. Várias pessoas que leem o livro, já vendi mais de 1.500 livros, falam assim, cara, o livro parece que era pra mim, era meu, não era a sua história. Embora autobiografia, ele foi classificado como livro de negócios. Então ele foi um divisor de água na minha vida, foi super importante. Lancei com uma editora, não lancei sozinho, com a editora Matrix, foi um sucesso. Deu muito certo, fez o lançamento aqui na Livraria Cultura, mais de 2 horas de fila, show, todo mundo junto, foi uma maravilha, foi muito legal. Chegando pandemia, travou muito da comunicação, mas ainda assim funcionou pra mim, deu tudo certo. Pós-pandemia, comecei também de novo ali, fiz uma tour com ele, divulguei, a coisa está acontecendo, eu tô super satisfeito, super feliz com o que tem acontecido até hoje, principalmente porque é um livro que vai muito para lugares aonde pessoas que querem entender como que eu faço da minha vida um negócio e um negócio na minha vida. Esse livro traz essa expressão, embora seja uma biografia, mas para lidar com isso. Animar, irmão. Bom, esse aqui é do Caião, daqui a pouco a gente vai pedir pra você dar um... Com certeza. visto Eu devia ter trazido pra gente. outros também, né? Mas eu Esqueci. preciso fazer 2 coisas aqui antes da gente finalizar. Já estouramos o tempo. Ótimo, Tamo aqui, adoro. cara. Depois vocês se viram pra editar. vamos O editor tá lascado. Vamos editar. Tô mandando pra mulher ali. Os caras, não me Já tira tem que ir daqui. embora. Vamos Desculpa, editar mano. nada. Desculpa. Mas é o seguinte, cara. Qual que foi a história do macarrão lá na... Macarrão com ovo que o Leone te serviu? Que história é essa? O Leone? É. Bom, tô eu em Nova York, começando a relação com ele. Vai vendo. Não, só pergunta essa do macarrão com ovo. Começando a relação com ele e tal. Na segunda vez que eu fui encontrar com ele, ele falou: vamos jantar, vamos almoçar, vamos. Ele, diplomata. O que você pensa? Diplomata brasileiro em Nova York. Eu vou para Nova York há muitos anos, conheço Nova York muito bem, tá tudo certo. Não, vou te levar num restaurante Michelin e tal. Falei, bom, o cara tá falando. Aí, na ocasião, eu tava com o carro de um amigo meu que eu tinha que levar pra oficina pra ele a um favor. Eu falei, vou levar o carro na oficina e depois eu te encontro. Beleza, na minha ideia eu ia deixar o carro na oficina e ia de metrô, porque Nova York com carro não dá. O estacionamento é $30 a hora. E aí, eu sabia onde era a ONU e falei, mano, ali pra estacionar pior ainda, que é bem no meio da cidade. Só que cheguei na oficina, deu errado deixar o carro lá, eu tinha que trazer o carro junto comigo, eu não poderia atrasar com ele, que ele tinha horário de almoço, que ele era um diplomata. Vem com o carro e fala assim, cara, eu tô de carro, como é que eu estaciono? Ah, deixa aqui e tal, tem um estacionamento aqui e tal. Tinha a segunda vez que eu encontrei com o Leone na vida. Pensei, bom, vai ter um voucherzinho do diplomata, né? Vai ter um voucher. Deixo lá o carro. No que eu deixo o carro, vou mandando, porque o lugar é aqui perto. Tamo andando. Andamos, entramos num restaurante chinês, japonês, chinês, asiático. Lá esses noodles. A hora que a gente chega, eu falei, o que você quer? Eu falei, cara, pede aí, eu tô com você. Você falou que aqui é incrível, maravilhoso e bababá. Cara, não tem alergia? Vou com você. Meu irmão, a gente conversando, chega o prato. Era uma bacia assim de noodles, miojão. Miojão com caldo. Sabe miojo com caldo? Aí você vem de quebrado, você fala,
Nissinzão, hein? Miojão com caldo e um ovo em cima. Aí eu olhei e falei, sério mesmo que você tá falando que você me trouxe pra comer isso? Aí eu, aí não sei o que, não sei o que. E realmente, é super gostoso. Sim, Falei, Leon, cara, se você me leva pra comer, você me leva pra comer um macarrão com ovo em cima, uma sopa. Jardim Isso Vida, aqui é miojo, tio. Aí, enfim, essa é a história. Mas ele foi uma grande conquista de amizade. Eu amo esse cara, ele, a Érica, as crianças. A gente tem muita relação, muita amizade. Que legal, cara. É um grande amigo, grande parceiro de negócios e um cara de uma história de vida, inspiração. Assista um próximo episódio que ele vai estar aqui, é muito legal. Segunda que vem, 5 da manhã. Ótimo. Momento dali pra não tomar ali pra gente fechar? Isso. Bora. Ah, O editor tá ali desesperado comigo. Desculpa, viu, Não, mano? A culpa é deles. Ser respeitado ou ser necessário? Tem que escolher, né? Só explicando. Ser né? necessário. Ser sempre lembrado ou ser indispensável no momento certo? Ser indispensável. Desculpa, pergunta de novo. Ser sempre lembrado ou ser indispensável no momento certo? Ser indispensável no momento certo. Animal. Influenciar o jogo ou escolher quando não jogar? Escolher quando não jogar. Estar em todos os lugares certos ou saber desaparecer? Saber desaparecer. Só essa última, por quê? Cara, porque a melhor coisa é você poder falar não. E saber falar não, cara, é a essência pra vida. Eu falo isso no livro. Que os nãos que eu dei me trouxeram muitos sims. E falar não é tão difícil, ainda mais quando a gente cresce com a lógica de que pra conquistar as coisas, você tem que aceitar, você tem que ir, você tem que... É sempre o sim nesse lugar. E o não pra mim valeu mais do que o sim, porque quando eu falei não pra não ir pro tráfico de drogas, quando eu falei não pra sair pegando um monte de mulher e ter um monte de filho, mesmo sendo um cara que tava viajando com o pagode, ter o rolezinho, quando eu falei não pra onde dava mais dinheiro, trabalhando com celebridades, mas eu ia ter que ou fazer o errado, ou não fazer o que eu acreditava. O Anderson é um exemplo que eu falei não pra ele. Eu falei, tô fora. Porque não era a maneira como eu gostaria de trabalhar. E eu até acho que ele não errou em falar, então tá bom, eu vou seguir por aqui. Porque ele tem que escolher o que ele quer da vida dele e eu a minha. Como sociedade, ele tinha a maioria na nossa empresa, digamos assim. Mas o meu não fortaleceu isso, porque eu tive a coragem de falar, cara, não. É não pra algumas relações, é não pra algumas oportunidades, é não pra o que é excesso. E aí, quando você desaparece, poder falar não, significa isso. E aí, o mais legal, saber falar não pra si. Quantas vezes eu falei não pra mim, cara? A gente fala não pra gente sem saber, sem nem pensar. Porque quando você fala assim, eu preciso, quero ou vou fazer isso. E aí vem, acho que não, hein? Acho que é melhor não. Ó. E aí você, quando passa uns anos ou um tempo, você fala, cara, eu não fiz aquilo. E é o que a gente chama na vida, cara, e se você tivesse ido por ali? E se vocês não tivessem junto? E não sei o quê. Pra isso acontecer aqui, teve um não em algum lugar. Automaticamente. Porque é a vida. Moleque largou a faculdade federal, cara. Você Vai entende? mudar pra Floripa e... Você usou um não em algum lugar para gerar um sim de um outro lugar. Então, saber sumir é te dar a condição de falar, eu escolhi. Saber sumir é saber assumir. E eu posso falar, cara, se eu puder sair daqui e não ter problema nenhum, ficar aqui na minha varandinha, na minha piscina, tomando meu bom vinho, aquele DV Catena maroto, ir pra Floripa, ficar com os meus pais no meio do dia. E o cara, cadê o Herbert? Cadê o Herbert? Cara, não sei. E aí eu finalizo com uma frase que eu deixo pra todo mundo. Eu gosto muito dessas estratégias de guerra e tudo mais e tal. Vários livros que eu já li, tem muito esse lugar de estratégia, mas eu gosto dos filmes também. E com o Anderson, na época que eu tava com ele dava muita aula pros soldados americanos. E muitos deles os Navy SEALs. Uhum. E os Navy SEALs é a elite do soldado da elite e tal. E tem o livro. Tem livro, tem tudo, exatamente. E tem uma frase dos Navy SEALs que é ser e não existir. Que é, a missão que eu vou cumprir na Terra, ela vai ser percebida pelo que eu fiz, não quem eu sou. E aí a pessoa fala assim, cara, isso aqui foi o Herbert que fez. E não o Herbert é isso aqui. Que é ser e não existir. Então, vários resultados que eu tenho comercial da minha vida, hoje eu sou consultor da NFL no Brasil. É um esporte que chega no Brasil, assim como um dia chegou o UFC. E eu tô ali.
Massa. Aos meus 48 anos de idade, fazendo de novo um trabalho foda de bastidor com uma equipe incrível da NFL, que tem escritório no Brasil, que tem equipe de Nova York, que fala assim, Herbert, a gente precisa de você aqui com a gente. Você é o nosso parceiro. Só que eu não preciso aparecer. Quem apareceu na época do Anderson, o Ronaldo apareceu mais do que eu. Mas o dinheiro que veio pro meu bolso, os resultados que eu conquistei, as pessoas que eu colhi, foram mais importantes para esse lugar que eu tô hoje. Então, daqui a alguns anos, muitas coisas a gente vai ver e vão falar assim, cara, será que não foi o Herbert que fez isso? Teve um cara que falou assim, porra, você postou uma parada com o Wagner Moura e tal, de 2013. O Wagner e o Lázaro. É, exato. A gente tava lá nos Estados Unidos e o Wagner tava batendo nas portas. Claro, eu não tô dizendo que eu fiz nada na carreira dele lá, mas o que eu tô querendo dizer é a importância da pessoa e ela ser lembrada lá na frente ou pensada. Então, ser e não existir em tempos de onde todo mundo quer aparecer é a melhor maneira de você, de fato, fazer as coisas boas, lidar com elas e resultar com elas. Então, o seu dinheiro, o seu sucesso vem desse resultado. E você consegue, quando precisar, e muitas vezes na vida é necessário, falar não e poder descansar. Animal, irmão. Ela fez a finalização do podcast, você Não pediu a frase. Vou gente sempre deixar, esse é o pega meu uma livro. Uau, foda! Vendedor de sucesso. Acho Que foda, mano. Conta um pouquinho aí do... Como que eu saí, né, de venda de atrás do balcão Legal. pra tá aqui com caras como você. gravando Fodástico, hoje. fodástico, Prazer. muito foda. Eu que agradeço demais o convite de vocês. Espero que mais Obrigado. vezes e mais pessoas contem comigo de verdade. Obrigadão mesmo. Desculpa mesmo estourar o tempo, mas acho que se o papo foi bom, tá tudo Irmão, bem. eu ficava aqui até amanhã. Mas não De tem verdade. a equipe. É, que tem mais oportunidades de vir Ô, pra esse cá, aqui e a foi gente- estilo podcast de Joe Rogan, né? Aquele podcast que vai indo. Obrigado demais, fico muito Obrigado. feliz, de verdade. A gente que agradece. Gente, bombástico, né? Esse foi mais um Dali para o Tomale. E já viu aí que teve spoiler do nosso próximo episódio na segunda, às 5 da manhã. Até lá. Valeu! Dá-lhe pra não tomar.